Mais uma vez, pessoal, desculpa a demora aí. A gente está apresentando aí a nossa segunda parte sobre o nosso tecido sanguíneo. Foi uma semana bem apertada para mim, mas estamos aí firme e forte com o curso. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Bora lá, pessoal, animar para esse concurso aí, que a gente tem chance aí de passar sim. Então vamos lá, pessoal. Então, continuando aí, a gente falou sobre a produção das células sanguíneas, né, como que acontece esse processo. E eu senti que ficou faltando a gente falar antes da gente entrar em si na composição do nosso sangue, de explicar como que acontece esse processo da hematopoese, né? A hematopoese, lembra que a gente falou que é o processo de produção de células sanguíneas, né? E aí a gente falou desse processo acontecendo dentro da matriz óssea, né, vermelha que fica no interior da medula óssea, dos ossos, principalmente os ossos condíploe. São os ossos que têm os ossos mais esponjosos, como por exemplo a clavícula no adulto, né, o osso do ilíaco, as costelas são os grandes produtores aí de células sanguíneas. Então, como que acontece esse processo, pessoal? Na verdade, a gente tem que ter a produção das células sanguíneas desde lá da fase embrionária, né? Então, você tem ali o embrião se desenvolvendo e ele vai precisar do sangue. Então, ali a partir do 19º dia, né, com 19 dias, que aconteceu ali a fecundação e você já tem ali um embrião, você vai ter a formação de células sanguíneas. E essas células sanguíneas, nesse momento, vão ser produzidas por vasos sanguíneos presentes no saco vitelino. Então, lá no saco vitelino, alguns vasos vão fornecer o sangue para o embrião. Então, até o 19º dia, né, a partir, aliás, do 19º dia, você já tem essa produção acontecendo ali pelo saco vitelino. Depois, daí para frente, pessoal, do 19º dia, a partir do segundo mês, você já tem a produção sendo realizada pelo fígado. Então, você já tem a formação do fígado, né, do embrião, e ali os fígados vão começar a produzir essas células sanguíneas. E aí a gente tem também, com a formação do baço, alguns linfócitos sendo produzidos ali no embrião. Passado algum tempo, a gente já tem a formação óssea, pessoal. Então, o fígado vai deixar essa produção pelo fígado, vai sempre diminuindo. Por quê? A partir do momento que os ossos vão se formando no embrião, esse embrião já vai ser capaz dos seus ossos fazer a produção das células sanguíneas. Então, ali do 6º mês, mais ou menos, você já tem uma boa quantidade de ossos que vão ser suficientes para a produção das células sanguíneas pelo próprio bebê, né? A gente sabe que os nutrientes vão vir do cordão umbilical, né, pela mãe. Mas a produção das células sanguíneas começam já lá no 19º dia pelo saco vitelino, depois pelo baço do embrião e pelo fígado, e depois a gente tem a produção acontecendo pelo próprio osso do bebê. Então, ele quando começa, pessoal, o primeiro osso, a formação do primeiro osso que vai ser responsável pela produção de células sanguíneas embrionárias é a nossa clavícula. Então, a clavícula vai fazer essa produção dessas células sanguíneas, tá certo? E depois, a partir daí, no pós-nascimento, toda essa produção é realizada pelos ossos, né? Então, pessoal, eu coloquei aqui, lembra que a gente falou na aula anterior que nós temos na formação de uma gota de sangue 54%, 56% daquilo que é produzido são os glóbulos vermelhos, né, ou eritrócitos ou hemácias, é a mesma coisa, tá, pessoal? São sinônimos. Glóbulos vermelhos, eritrócitos e hemácias que são produzidas pela medula óssea é a mesma coisa, é a mesma célula, tá certo? E aí a gente tem aproximadamente 56% vai ser de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E aí a gente tem o plasma, né? A gente vai ter aí aproximadamente 46% de uma gota de sangue, ou seja, do sangue, a gente tem aí pelo menos 46% de plasma.
Do plasma a gente também falou a composição deles na aula anterior. E agora a gente vai começar a falar, pessoal, dos elementos figurados, né, do nosso sangue. E os elementos figurados quem são, pessoal? Pessoal, os leucócitos, os eritrócitos e as plaquetas. Então, pessoal, nós vamos começar a falar sobre as hemácias, né, que são os nossos eritrócitos. E depois a gente vai passar para os leucócitos e para nossas plaquetas, tá certo? Então aqui, pessoal, olha, nós temos aqui uma hemácia. A hemácia, ela é uma célula, né, sanguínea que ela não tem núcleo. E por ela não ter núcleo, ela tem esse achatamento no meio. Se você aí é antigo, da minha época aí, você vai lembrar um pouco da bala soft. Mas se você olhar a bala soft, né, a bala Mentos também, essa abaulamento que acontece, né, essa concavidade que acontece, esse buraco, né, que acontece aqui no meio, é exatamente pela hemácia não ter nenhum núcleo. Então é uma célula anucleada. Então nós vamos começar a falar sobre as hemácias, pessoal. Quem produz hemácia, pessoal? A nossa medula óssea, vermelha. Por isso que o nosso sangue tem essa característica de ser vermelho, né? Então, uma das características aí e função das nossas hemácias, ela é em forma de um disco, né? Vocês observarem aí na forma de um disco, bicôncavo, porque tem uma concavidade no meio, pela ausência do núcleo. Possui hemoglobinas, tá? Pessoal, as hemoglobinas, lembra que a gente falou que uma importante função da hemácia é transportar o oxigênio? E aonde que ela vai transportar esse oxigênio? Através da hemoglobina. Então existe ali uma proteína presente, né, na hemácia, que está sinalizado aí na cor azul. Então nós temos uma proteína chamada hemoglobina, e essa hemoglobina ela vai se conectar ao oxigênio para poder conduzir esse oxigênio aos tecidos, tá certo? E aí a gente tem uma outra importante função. Então, pessoal, questão de prova que sempre cai aí. Qual que é a função da hemoglobina na hemácia? O transporte do oxigênio. Então ela vai ter um receptor, né? A hemácia tem um receptor para poder conseguir segurar esse oxigênio para levar para o tecido. Então quem é esse receptor? São as hemoglobinas. As hemoglobinas vão segurar, né, o oxigênio e vão conduzir esse oxigênio através da corrente sanguínea para os tecidos, tá? Então ela vai fazer o transporte do oxigênio, o transporte do CO2. Só que o CO2, pessoal, não é transportado pela hemoglobina, ele é transportado pela anidrase carbônica. Então isso quer dizer que na sua hemácia nós temos a hemoglobina, temos a anidrase carbônica e temos também as imunoglobulinas, tá? Então imagine aí uma célula sem núcleo, em formato de um disco, que vai possuir alguns receptores. Quais são esses receptores? Hemoglobina. Com qual finalidade? Transportar oxigênio. Vai ter um outro receptor chamado que? Anidrase carbônica. E qual que é a função da anidrase carbônica, pessoal? Transportar CO2. E as imunoglobulinas, que são aquelas proteínas responsáveis por nossa defesa do seu organismo. Então, as hemácias também possuem as imunoglobulinas para fazer o transporte de alguma anticorpo seu para algum determinado local, tá certo? Então, pessoal, a função da hemácia primordial é o transporte de gases. Vai transportar que tipo de gás? Oxigênio e gás carbônico. Através de quem? Da hemoglobina e da anidrase carbônica, tá certo? Pessoal, e aí a gente tem a função. Nós vamos ter uma aula somente para a gente falar sobre o sistema, né? O esquema sanguíneo do esquema ABO, né? Então nós vamos falar aí sobre eles numa próxima aula, porque hoje a gente vai falar sobre fator RH, falar sobre antígeno, falar sobre o sistema, né, ABO,
e não vai ser o assunto dessa aula, que a gente vai ter uma aula específica para isso, tá certo, pessoal? Então, pessoal, se a gente já falou sobre as hemácias, também chamados de eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos, nós vamos começar a falar agora sobre os leucócitos. Leuco significa branco e citos, células, então glóbulos brancos, tá? Então, lembra que a gente falou que nossos alimentos fibrosos é composto de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, pessoal, que são os nossos leucócitos, que são responsáveis por nossa defesa do nosso organismo, eles são em números de 5, tá? Então temos quantos tipos de leucócitos, pessoal? 5 tipos de leucócitos. Qual que é a função do leucócito? É defender o nosso organismo dos invasores, tá certo? Então, micróbios, parasitas, protozoários, bactérias, fungos, vírus, né? O Covid que está aí. Quem são os grandes responsáveis por fazer a defesa do nosso organismo? Os leucócitos, tá certo? Pessoal, em cada célula, cada gota, né, do nosso sangue, se a gente for ver, a gente tem ali milhões de hemácias e nós temos uma quantidade de leucócitos. A quantidade de leucócitos ela varia aí entre 5.000 e 7.000, né? Então nós temos bem menos glóbulos brancos no sangue do que glóbulos vermelhos. Então, vamos começar a falar agora sobre os glóbulos brancos. Quantos tipos nós temos, pessoal? 5 tipos de glóbulos brancos, tá certo? O primeiro deles é o chamado neutrófilo. Eu vou passar um esquema para vocês aí para gravar, pessoal, que é muito tranquilo de gravar, mas é importante que vocês entendam primeiro a função de cada leucócito desse. Então, o que eu falei para vocês aí? Então, nós temos os glóbulos brancos em cada milímetro cúbico no número de 5.000 a 11.000 leucócitos, a 7.000 leucócitos, pessoal, numa função normal de 5.000 a 7.000 leucócitos, tá certo? Só que a gente sabe que algum invasor entrando, a gente vai ter um aumento da quantidade de leucócitos, porque suas células de defesa vão migrar para o local da infecção para poder fazer a defesa do seu organismo. Então, toda vez que você tem o chamado aumento leucocitose, que você tem um aumento da quantidade de leucócitos, pode ter certeza que tem algum invasor que conseguiu chegar aí na sua corrente sanguínea, tá certo? Então, toda vez que a gente tem um invasor que conseguiu penetrar de alguma forma pela mucosa, penetrou pela boca, pelos olhos, pelo nariz ou conseguiu penetrar aí pela pele, qualquer micro-organismo que entrou, um invasor, você vai ter o que a gente fala de leucocitose, né? Então você vai ter um aumento da quantidade de leucócitos. E aí ele pode chegar aí, pessoal, a 14.000, 16.000, é uma quantidade bem maior quando você está com uma infecção já avançada. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora começar a falar sobre os leucócitos, nós vamos falar isso no próximo vídeo, tá certo? Nós vamos começar a falar do neutrófilo, que é o leucócito mais abundante que tem no corpo da gente, e eu vou explicar o processo, como que acontece, para a gente poder ter aí, acontecer a defesa do nosso organismo, tá certo? Então essa é apenas a primeira parte, tá joia? Daqui a pouco a gente volta com o restante da matéria. Até daqui a pouco, pessoal.